A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Nós estamos para ministrar a palavra de Deus. Este é o programa Creio na Pregação, programa da Igreja Batista Central, na cidade de Feira de Santana, Bahia. Eu gostaria de refletir um pouco, neste momento, sobre um tema importantíssimo. É a restauração da nossa vida. E para isto, eu me baseio na palavra de Deus, no texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, verso 30, onde diz assim a palavra de Deus: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado, algumas versões que havia sido abandonado, em outras versões que estava em ruína. Olha só, a Bíblia diz, amados, que então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, primeira coisa, aonde isto aconteceu? O cenário, nós temos alguns slides para que você possa estar visualizando. O cenário desse texto é lá no Monte Carmelo. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados, que na época do profeta Elias, era uma época de profunda escuridão espiritual. E a Bíblia diz que após Elias ter desafiado ali os deuses da época, inclusive o Baal, que era conhecido como o proprietário da terra, o que comanda a natureza, a chuva, a tempestade, ele é o dono da terra, por isso, se você planta, você precisa cultuar a ele para que o seu plantio possa vingar. Então era assim que se cria na época, que o Baal era o proprietário da terra. Então a Bíblia diz que o Senhor, depois que o culto a Baal foi implantado ali em Israel, porque a Bíblia diz que uma mulher sacerdotisa lá de Sidom, na Fenícia, filha de Etbaal, fez um casamento comercial com o rei de Israel. E este casamento resultou justamente na vinda de 850 profetas lá de Sidom, esses 400 profetas de Baal e 50 profetas do poste ídolo, que a Bíblia diz que comiam na mesa do governo. Olha só, o próprio rei de Israel, além de andar no caminho de Jeroboão, que a Bíblia diz que foi o primeiro rei do reino dividido, o reino do norte, a Bíblia diz que os 19 reis que reinaram no reino do norte, nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. E aqui nós estamos em um período que é o ano, já se passaram 58 anos que o reino foi dividido, em 931. E agora nós estamos aqui com o rei Acabe. E ele casa com essa sacerdotisa e ela implanta o culto, os baalistas implantam o culto em Israel. Imagina aí. E o culto implantado é o seguinte: Baal e os nossos deuses, o Deus de Israel está morto. Deus chama o profeta Elias, e Elias vai lá e confronta Acabe, dizendo: vive o Senhor. Deus não está morto não, vive o Senhor. E porque ele vive, eu estou na presença dele, não haverá chuva nem orvalho em Israel por esses anos, até eu voltar a falar. Foi um comando de Deus. Então havia um desafio. Então 3 anos e meio se passaram e realmente a Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria. A palavra do profeta se cumpriu e ele retorna. E agora ele lança o desafio para o rei Acabe: olha, vamos provar, vamos ter um duelo dos deuses para ver quem é o Deus verdadeiro. E marcam aqui nesse cenário, que é o Monte Carmelo, que é um complexo de montes. E a Bíblia diz que agora o profeta Elias, ele repara o altar do Senhor. Por quê? Um dia alguém levantou o altar do Senhor lá no Monte Carmelo, mas por falta do cuidado, mas por priorizar outros deuses, eles deixaram este altar. O que é o altar? O altar é um ponto de contato. Depois do pecado do homem lá no Éden, a presença de Deus não é mais irrestrita, não é mais automática, não está em todos os lugares. A Bíblia diz que Deus estabeleceu pontos de contato, e o primeiro ponto de contato
estabelecido por Deus é o altar. É por isso que quando você lê, logo após Adão e Eva, vem Caim e Abel, você vai ver eles lá oferecendo sacrifícios. Então, e era necessário o quê? O altar. O altar porque é o contato entre a humanidade e a divindade, através do sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, nós temos que perguntar para nós mesmos, como é que está o nosso altar? Porque um dia o Senhor estabeleceu altares, outro tempo foi tabernáculo, depois foi o templo. E hoje a Bíblia diz que nós somos o altar, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo. Então o altar que Deus quer restaurar é este aqui, é o altar do meu coração. Então era um tempo de cegueira espiritual, aquele tempo que eles estavam vivendo. E havia adoração a esse falso deus Baal, esse era conhecido como o proprietário da terra. Existia também a Sera, que era a deusa da fertilidade, Astarte também, que alguns dizem que era a mulher de Baal, ou a esposa de Baal, e Moloque, metade homem, metade touro, que exigia sacrifício de criança. Imagine, o povo de Deus pegou o costume daqueles povos e começou a adorar todos esses deuses. Então, o Senhor Deus havia estabelecido isso aí, altares. E o altar que o Senhor Deus mandou que fizéssemos para termos contato com Ele, o povo de Israel havia feito vários altares. A Bíblia fala, Caim e Abel ofereceu no altar, você vai ver Jacó, você vai ver Noé quando desce da arca, também está lá, oferecendo sacrifícios a Deus através do altar. Então a Bíblia diz que o altar foi abandonado, falta de cuidado. Eu pergunto, como é que está o altar da sua vida? Será que você também não tem feito isso aí? Abandonado o altar, abandonado este ponto de encontro que você tem, porque hoje o altar, que é o ponto de encontro, que é o acesso a Deus, é a cruz é o grande altar, e é neste altar que nós devemos chegar, é neste altar que nós temos que nos aproximar. Então a Bíblia diz, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, porém o povo nada respondeu. Sabe por que o povo não respondeu? Porque tinha culpa no cartório, porque era culpado. Então Elias, quando junta ali, faz o desafio a Acabe, e Acabe vai para o monte, a Bíblia diz, amados, que foi também o povo de Israel e foi também os profetas de Baal. E a primeira palavra de Elias ali não é para os profetas de Baal, é para o povo de Deus. O povo de Deus que um dia seguiu ao Senhor, que um dia levantou altares ao Senhor, e agora estava lá os altares derribados, os altares não estavam mais sendo colocados sacrifícios nele para o Senhor. Por quê? Porque se adorava outros deuses. Então, nós temos que fazer essa pergunta para nós, até quando? Amanhã, semana que vem, próximo ano, outro dia, mais tarde, depois, no futuro, e nunca chega. Então Elias está dizendo, até quando vocês vão ficar assim? Até quando vocês vão ficar indefinidos? Até quando vocês vão estar seguindo entre dois pensamentos, vacilando entre dois pensamentos? Jesus disse também que ninguém pode servir a dois senhores, nós temos que nos posicionar. Então aquele povo se dizia o povo de Deus, e Elias está perguntando, até quando? Se Deus é Deus, até quando vocês vão ficar nesta ramificação do caminho? Até quando vocês vão ficar titubeando nessa ramificação? Você chegou nessa encruzilhada e fica, uma hora anda para um lado, uma outra hora anda para o outro. Você precisa ter convicções profundas. Então, se você sabe que o Senhor é Deus, por que anda seguindo a outros deuses? Voltai-vos para o Senhor. Então, a Bíblia diz, amados, que assim como os filhos de Israel, muitos de nós não queremos tomar uma decisão. E a Bíblia diz, olha, se hoje, esta é a minha fé, é para o dia de hoje, é uma fé para o dia de hoje, não é uma fé atrasada, não é uma fé que deixou de ser atualizada. A fé de ontem não vai me sustentar hoje. O maná não é semanal, não é mensal, não é anual, o maná é diário. Então,
O Senhor disse lá na carta ao Apocalipse: olha, eu gostaria muito que vocês tomassem uma decisão, porque vocês não decidem se vocês são quentes, se vocês são frios, vocês ficam em cima do muro. Vocês são mornos e assim eu vou vomitar da minha boca. O Senhor está dizendo: olha, essa indefinição, se um dia vocês são meus, se outros dias vocês estão andando em outro caminho, se vocês sabem que eu sou Deus, se vocês sabem que eu sou o Senhor, já me revelei para vocês, por que ficar nesses dois caminhos? Ou nesses múltiplos caminhos? Tome uma decisão. É um chamado, amados, ao posicionamento, porque o Senhor não aceita coração dividido. Por que não pensou antes? Jesus disse que seguir a Ele é um projeto bem calculado. Qual é o homem que vai construir uma torre e primeiro não pensa se tem realmente condições de acabar, para não deixar esta obra inacabada e as pessoas passarem, olharem esta obra e dizer: coitado deste homem, começou a construir e não pôde terminar. É assim que as pessoas começam a seguir a Cristo e abandonam. Meu amado, seguir Jesus é um projeto que não tem fim. Às vezes eu encontro pessoas, e aí ainda é crente, pessoas lá do passado, amigos, quando eu não tinha encontro com Cristo. E aí ainda você é crente? Eu disse: ainda? Não, meu amado, não tem mais volta. Não tem mais retorno, não tem mais como olhar para trás, não tem mais como pegar o arado e olhar para trás. Jesus disse: lembre-se da mulher de Ló. E às vezes a gente esquece da mulher de Ló. Jesus disse: lembre-se dela. Por quê? Paralisa. Se você está seguindo a Cristo, não tem mais como voltar atrás, porque a mulher olhou para trás, paralisou, estátua de sal. Não olhe para trás, porque você vai parar o seu caminho. Eu tenho que agora concentrar no meu presente, no meu futuro, naquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, muitas pessoas têm medo de se posicionar. E aí elas acham o seguinte: olha, na verdade, eu não sou contra o caminho de Deus, mas também assim, não sou contra muita coisa do mundo. Então o Senhor disse assim: olha, quem comigo não ajunta, espalha, não tem meio termo. Olha, eu quero dizer que não existe essa posição no reino de Deus, de neutralidade. Ou você é, ou você não é. Não tem negócio: ah, é amigo do Evangelho. Quem foi que te disse isso, amigo do Evangelho? Quem contou essa mentira para você? Não existe amigo do Evangelho. Nesse sentido de: ah, eu não sou contra. Eu não sigo, mas eu não sou contra, eu gosto de ouvir. Não existe essa possibilidade. Ou você é, ou você não é. Não existe amigo do Evangelho. Ou você é do Evangelho, ou você não é do Evangelho. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é quente ou é frio. Ou é caminho largo, ou é caminho estreito. É assim. Não existe essa possibilidade de ficar numa posição neutra. Não existe. Ou você é, ou você não é. E quem sabe se você é ou se você não é, é Deus. Ele sabe de que lado você está. O Senhor disse aqui em Jeremias capítulo 6, verso 16: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas olha a resposta: mas eles dizem: não andaremos nele. É uma decisão, é uma escolha. O Senhor está dizendo: olha, ande, pare um pouco, você está correndo demais. Mas você já se perguntou para onde esta corrida vai te levar? Talvez, meu amado, você seja muito veloz, mais veloz do que eu, mais veloz do que muitas pessoas. Você está correndo demais, está conquistando demais, mas você já se perguntou para onde esse caminho vai te levar? Porque o que é que adianta você correr e estar indo para o abismo? O que é que adianta uma pessoa colocar uma escada e subir o mais alto que ela puder e de repente ela descobrir que aquela parede onde ela apoiou a escada é uma parede falsa? O que é que adianta? O Senhor está dizendo: o que é que adianta essa correria? Porque você não para na encruzilhada e faz uma pergunta para você mesmo: será que eu estou no caminho certo? Será que este é o caminho? E aí o Senhor disse: lembre do caminho antigo, ande por ele. Mas aqui o povo disse o quê? Não, nós sabemos que é esse caminho, mas nós não queremos não. Por quê?
Porque, meu amado, quando você adora um Deus falso, e olha, os deuses de hoje não são mais aqueles deuses do passado não, viu? Os deuses de hoje são mesmo, olha, havia todo uma suruba, na verdade, né? Onde os homens ali, por causa da deusa Acera, então esses homens, a deusa da sexualidade, esses homens tinham seus bacanais, então eles não queriam abandonar Baal, porque quando você serve um Deus falso, você faz dele o que você quiser. Você tem liberdade para pecar, como hoje nós ouvimos esta mensagem aí que o mundo está pregando. Ah, não, é muita intolerância. Nós temos que ter tolerância. Sabe o que é tolerância? É um outro nome para liberdade para pecar. É isso que as pessoas querem. Ah, é tolerância. Esses cristãos ficam dizendo que só tem um caminho. Que negócio é? Só eles estão certos? Meu amado, não existe uma religião certa. Jesus nunca fundou uma religião. Nem o cristianismo foi fundação de Jesus. Cristianismo é obra de homem. Eu não estou falando de cristianismo. Eu estou falando de um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele veio justamente trazer esse novo caminho e o único caminho e a única porta. Jesus não é mais um caminho para Deus, não. É o único caminho para Deus é Jesus. É a única maneira de nós temos de se relacionar com Deus. Então, nós temos que destruir nossos ídolos antes que Deus aceite nossa adoração. Nós temos muitos ídolos. Agora, os ídolos de hoje não são mais de madeira, de pedra. Nós sabemos que ainda existe, mas a maioria dos ídolos são ídolos que estão aqui dentro. Ó. O ministério que nós fazemos para Deus pode ser um ídolo. Quando eu digo eu não posso viver sem um ministério, pode ser um ídolo. O meu filho pode ser um ídolo. São coisas boas. O meu trabalho, o meu emprego, as minhas amizades pode ser uma grande idolatria na minha vida. A minha carreira, o meu trabalho, o veículo que eu tenho, a casa, pode ser ídolos que nós estamos carregando. E nós, muitas vezes, estamos sacrificando também, como naquela época, sacrificava os filhos para Moloque, que era aquele Deus que aceitava o sacrifício de criança. Então hoje também tem muita gente sacrificando os filhos no altar da idolatria. Nós não temos mais aquela imagem de escultura, mas tem muita gente sacrificando o filho, sacrificando a esposa, sacrificando a sua própria vida. Por causa de quê? Por causa do Deus trabalho, por causa do Deus carreira. E nós temos que ter cuidado com esses ídolos, nós temos que rasgar o nosso coração, como disse o profeta Joel. Então o Senhor não quer, meu amado, que nós tenhamos um coração dividido. Ele quer inteireza de coração. Certa vez um homem ele foi fazer um piquenique, e neste piquenique que ele estava fazendo, ele foi lá na lanchonete, pegou todo o lanche para levar para o piquenique, e quando ele chega lá na hora do lanche, quando ele monta ali o seu espaço no parque, de repente quando ele abre aquela sacola do lanche, sabe o que é que tem lá? Dinheiro. E ele chega para aquela mulher que está ao lado dele e diz, olha, vamos voltar porque o rapaz se enganou e eu acho que ele depositava aqui o dinheiro para enganar até alguém se fosse roubar lá, mas aqui ele colocava era o dinheiro dentro dessa cesta que era para colocar o lanche, o hambúrguer. Então foram lá e aquele homem disse, olha, não existe mais alguém como o Senhor. O Senhor é algo tremendo, porque o que o Senhor fez agora, o Senhor pegar esse valor e devolver, ninguém devolve. O Senhor é um exemplo. Preciso chamar a rádio local agora. Eu preciso chamar a rádio local, eu vou chamar a imprensa local. Vamos chamar. E aí chamar, ele disse, não, pera, não chame não, pelo amor de Deus. Não chame a imprensa local. Mas esse ato que você fez foi lindo. Ele disse, rapaz, chega aqui. Deixa eu contar uma coisa para você. Não chame a imprensa, porque esta mulher com quem eu estou não é minha esposa. A minha esposa ficou em casa. Esta mulher é minha amante. Então quer dizer, olha, o homem era tão certo em uma área da vida, pegou aquele dinheiro que não era dele e foi devolver. Mas era tão errado em outra área. Deus não aceita isso, meu irmão. Ou você é ou não é. Ele quer inteireza, não é coração dividido, não. É inteireza de coração. Então, a Bíblia diz o quê? O altar do Senhor estava em ruína. Muitas vezes a nossa vida também está assim, desmantelada, a vida está em ruína. O lugar de Deus na nossa vida está abandonado. O lugar de Deus na nossa vida está escanteado. Ele não tem lugar. A nossa vida já está soterrada com tantas coisas. Então, existem condições para que nós tenhamos a renovação espiritual.
Então veja que foto marcante esta aí. Você não pode ter uma nova vida sem abandonar a velha. Você tem que decidir. Ou você é nova criatura ou você não é. Porque a Bíblia diz, olha, se alguém é nova criatura, tem que abandonar as coisas velhas. Eu não posso dizer que sou de Cristo e não ter nenhum rompimento com o passado. Quando eu sou de Cristo, necessariamente é preciso que haja um corte, uma divisão. A minha vida mudou. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mudou a natureza. Então, eu pergunto, há fogo de Deus no seu altar? Há a presença de Deus realmente na sua vida? Nós somos o altar hoje. Deus não está procurando altar de pedra, não. Deus está procurando o nosso coração é um altar. E eu todos os dias preciso levantar um altar para o Senhor, um altar individual, tempo de devocionalidade com Ele. Como também eu preciso também do altar coletivo, é quando nós estamos nos reunindo juntos para cultuarmos a Deus, como igreja. Então, eu preciso cuidar do meu altar individual e também eu preciso cuidar do meu altar coletivo. Agora, não se desespere, porque se o nosso altar, se o seu altar está em ruína, está abandonado, está com falta de cuidado, o Senhor Deus quer nos restaurar. Agora, a questão é, qual é o caminho para a restauração? Qual é a minha parte? Eu entro com o quê? Qual é a minha parte para que Deus me restaure? Porque eu sei que eu estou adiando, eu estou procrastinando. Esta pergunta, ela ressoa forte dentro de mim. Até quando? Se o Senhor é Deus, até quando vocês vão viver assim? Sem uma entrega total, só entregando parcialmente? Até quando seguir ao Senhor e outros deuses? Até quando? Então, você entra primeiro com uma decisão. É necessário, aquele povo foi chamado pelo profeta, tomem uma decisão. Até quando vocês vão ficar vacilando? Se decidam, e se decidam por Deus. Então, a primeira coisa, amados, é uma decisão. Não tem negócio, eu não tenho força. Não, decida-se. Decida-se. Está escrito lá que Daniel estava na corte de Babilônia, capítulo 1, versículo 8 de Daniel, e ele dispôs no coração não se contaminar com o manjar do rei. É uma decisão. Então, você não pode servir a dois senhores. Você não pode ser quente e ser frio ao mesmo tempo. Você não pode andar nos dois caminhos. É um ou outro, ou você ajunta com Deus, ou você espalha sem Ele. Toma uma decisão. É caminho apertado ou caminho largo. É porta larga ou porta apertada. O que não dá é para você ficar transitando. Tem que definir. Uma outra parte que nós devemos entrar é entrar com a renúncia dos Baalins modernos. Quem são os Baalins? São os deuses locais. Porque existiu o Baal, que era aquele deus generalizado, que eles adoravam. Baalins eram que eles localmente. Então nós precisamos abandonar esses deusezinhos criados por nós. Isto que ocupa o lugar de Deus, isto que deveria estar no lugar de Deus. Todos nós somos adoradores. Tem uns que adoram a Deus, tem outros que adoram a promiscuidade, tem outros que adoram o dinheiro. Olha, é mamon, serve a ele. Tem outros que o Deus é a carreira. Que Deus você serve? Tudo que você adora é o Deus. E a gente sabe que tem pessoas que já elegeram os seus deuses, mesmo estando nas nossas igrejas chamadas evangélicas, mas eles já elegeram os deuses. Ele vive para bater meta, ele vive só para o trabalho, ele já esqueceu a comunhão com Deus, ele já esqueceu a família dele. O Deus dele, o que ele adora de verdade é a carreira, é o dinheiro, é o trabalho, são as amizades. Quantos deuses nós precisamos hoje renunciar e abandonar? Entre com a renúncia. Outra coisa com que nós devemos entrar é entrar com um pedido sincero. Não adianta, você engana a mim, eu engano a você, mas nós não enganamos ao Senhor. Eu tenho que chegar para Deus sinceramente. A Bíblia diz que Deus ama a verdade aqui, no íntimo. Deus não ama uma verdade apenas de lá, onde eu falo algo que está corretíssimo com a palavra de Deus,
mas a minha vida não corresponde ao que eu estou falando. Eu estou falando uma mensagem ortodoxa, correta, mas a minha vida é toda torta. E isto perde toda a autoridade do que eu estou falando, porque o que eu falo tem que estar associado com o que eu vivo. Então, nós precisamos tirar as nossas máscaras, porque nós não estamos num teatro diante de Deus. Nós temos que dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu tenho abandonado o Senhor, eu tenho, Senhor Deus, ó Pai deirado, não tenho cuidado da minha vida devocional, abandonei o altar da oração, abandonei o altar da Bíblia, abandonei o altar da congregação, abandonei o altar da comunhão, abandonei o altar da minha família. Senhor Deus, ó Pai, eu tenho abandonado os altares que o Senhor valoriza, mas eu quero aqui, Senhor Deus, e erguer um altar que estava abandonado, que estava em ruína. E quem abandonou e quem deixou em ruína foi eu. Foram as minhas escolhas, foi a minha indecisão. Mas hoje eu e levantar de novo o altar que um dia eu levantei e que um dia eu disse para o Senhor que a minha vida era só do Senhor. Eu disse ao Senhor que se o Senhor me abençoasse, eu jamais deixaria os teus caminhos. E eu abandonei, Senhor Deus, ó Pai, chega, a minha vida até agora, depois que eu saí da Tua presença, foi uma mentira, e eu estou tirando essa máscara, porque o Senhor ama a verdade aqui dentro, não é só na minha boca. Pai, trata a minha vida em nome de Jesus, entra com esse pedido, entra com essa oração diante de Deus. Outra coisa que nós devemos entrar é com o compromisso. Eu me comprometo de novo. Não importa, quem quebrou a aliança não foi Deus comigo, fui eu com Ele. Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, quebrei a Tua aliança, mas eu estou agora de novo, Senhor Deus, ó Pai, reatando. Eu estou de novo voltando, Pai, à semelhança do filho pródigo. Eu caí em mim. A queda que eu pude ter é quando eu caí em mim e eu percebi o quanto eu estava fora de mim. Eu estava num caminho de loucura, abandonei a Tua casa, abandonei a Tua presença, abandonei o... Tentei viver a vida do meu modo. Volto, eu me comprometo, eu derrubo os altares que eu levantei, altares do sucesso, altares do ministério, altares do trabalho, altares do dinheiro, altares do sexo, altares do adultério. Eu derrubo os altares e eu levanto o altar que eu nunca deveria ter derrubado, que eu deveria ter conservado, que eu deveria manter com cuidado. A minha vida do Senhor, eu levanto de novo esse altar, porque eu quero, Senhor Deus, ter esse relacionamento aberto. Eu preciso, Pai, ter esse acesso ao Senhor, que o Senhor conseguiu para mim na cruz do Calvário. Pai, eu preciso do Teu fogo dentro de mim, mas restaurar o altar, Deus, somos nós. Elias disse: só não se pode meter fogo. Colocar fogo no altar não pertence ao homem. É Deus que vem. Olha, quem dá unção, quem traz essa presença maravilhosa é o próprio Deus. Não adianta você querer imitar. Você pode até manipular auditórios, você pode até falar de uma forma que impressione as pessoas, mas você sabe o quanto você é carente de Deus. Você sabe que é vazio. Você sabe que isso é apenas um sino que está fazendo um barulho nos ouvidos do Senhor. Porque não falta, porque falta o que é necessário. Não é o homem, não é o dinheiro. Quem dá a unção é Deus. E não vale a pena negociá-la. Não vale a pena nós ficarmos com conveniência. Cedermos aqui, negociando aqui e achando que sempre a gente vai se dar bem, nós somos o esperto. Não, o próprio Deus retira. Então, Elias restaurou o altar e o fogo desce. E ali caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava na vala. Caiu o fogo do Senhor. Não sou eu que acendo o fogo. Não sou eu que finjo que estou cheio de Deus. Não. É o Senhor realmente que vem e opera através das nossas vidas. Então o fogo deve ser precedido, isto é, deve vir antes. Antes do fogo deve vir a confissão de pecados e a obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz que o coração de todo o povo de Israel foi reconduzido à adoração verdadeira. Ali eles abandonaram os seus deuses e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí, amados, o chamado de Deus é este, para nós nos render.
para nós nos rendermos. Senhor, me perdoa. Eu quebrei a tua aliança, eu derrubei os altares, eu me afastei, eu me esfriei, mas hoje eu estou aqui, Pai, para restaurar o altar, para que o Senhor venha novamente. E eu restauro esse altar, Senhor Deus. Não quero mais estar em vários caminhos, eu quero o teu caminho. Eu entro, Senhor Deus, também com a renúncia de tudo aquilo que eu vinha fazendo. Pai, também eu entro, Pai, com um pedido. Senhor Deus, eu sou falso, eu sou mentiroso, eu não sou verdadeiro. Mas eu quero que o Senhor me faça verdadeiro. Coloca a verdade dentro de mim. Muda o meu coração de verdade. A minha vida tem sido uma mentira. E aí você se compromete, Pai. Eu me comprometo de novo. Eu volto, Pai, para a tua presença. Eu levanto novamente o altar, Pai. Eu vou adorar só o Senhor. E aí, de novo, amados, o fogo da presença, a paixão, o amor por Deus vai voltar. Porque o Senhor disse, lembra de onde foi que você caiu. Quando os meus filhos estavam aprendendo a andar e eles caíam, eu não brigava com eles. Pelo contrário, eu me alegrava. A tentativa deles estarem andando. Quando eles caíam, ia ajudar. É assim que o Senhor faz. Que o Senhor te ajude a você se levantar e a você novamente erguer o teu altar. E a presença do Senhor possa ser experimentada como você sabe que um dia você experimentou. O Pai tem saudade de você. Por isso, não espere Ele restaurar o teu altar. Porque nossa, somos nós que temos que pegar essas pedras essenciais para montar o altar do Senhor. Abandonar essa bagunça, esse caos que está na nossa vida. Arrumar o altar e dizer, Senhor, agora vem, vem. Eu me posiciono, eu me decido, eu oro, eu clamo, eu peço perdão, eu confesso, eu entro com compromisso. E aí, meu amado, essas são as condições para que a presença do Senhor possa de novo queimar no altar da nossa vida, do nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu desejo para você uma vida cheia da plenitude de Deus, no altar do único Deus verdadeiro, o único que se fez homem em Jesus. Deus te abençoe.